Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos então ver o capítulo 3 sobre a Ave Maria. Nós vimos o Pai Nosso e agora a Ave Maria, que depois do Pai Nosso é a oração mais excelente que nós temos na nossa religião. Questão 324. Que oração costumamos rezar depois do Pai Nosso? Depois do Pai Nosso rezamos a saudação angélica, porque esse é o nome da Ave Maria. Ninguém diz eu vou rezar 10 saudações angélicas. Nós dizemos vamos rezar 10 Ave Marias, não? É correto, absolutamente correto, mas a oração tem um nome. Qual o nome da Ave Maria? Saudação angélica. Então, depois do Pai Nosso, nós rezamos a saudação angélica, isto é, a Ave Maria, por meio da qual recorremos à Santíssima Virgem. Muitas vezes, entre um pouquinho da impiedade, às vezes parece que nós rezamos mais para Nossa Senhora do que para Nosso Senhor. Porque, por exemplo, o terço ou o rosário tem muito mais Ave Marias do que Pai Nossos, não? Mas aqui não é uma questão de quantidade, hein? Porque por poder o Pai Nosso é muito mais do que as Ave Marias. Isso daí, não, como acabamos de ver o Pai Nosso ontem, não resta nenhuma dúvida. Mas na prática católica nós rezamos mais Ave Marias, não porque ela tenha menos poder. Não é uma questão de poder, hein? Não é uma fórmula mágica, de uma bruxaria, não é nada dessas coisas. É por uma simples razão que muitas vezes as quantidades de Ave Marias é uma insistência. Mas é uma insistência de nossa parte de um modo filial para com Maria Santíssima, nossa mãe. Como um filho que insiste para conseguir o que ele quer, ou a força de azucrinar a mãe, ou a força somente da insistência, porque a insistência mostra o interesse da alma para com aquilo que está pedindo. Então, como o terço é uma oração mariana, ele tem essa conotação de insistência de nossa parte. Por isso são 53 Ave Marias ou 153 Ave Marias. Mas é uma questão de poder, hein? Porque tem 16 Pai Nossos e um Pai Nosso e uma Ave Maria tem um poder imenso. Mas não é questão... E não é poderoso porque tem muitos Pai Nossos e Ave Marias. Não. O poder do Rosário está também no Pai Nosso, na Ave Maria e na instituição divina dessa devoção. Mas a nossa prática católica de rezar mais Ave Marias é por causa da nossa insistência para com Nossa Senhora, que é nossa mãe. Não. Pai Nosso pode rezar um monte também, mas a prática católica ensina que insistindo a Nossa Senhora, ela nos alcançará a graça mais fácil do que essa insistência a Nosso Senhor. Por que a Ave Maria é chamada Saudação Angélica? Chama-se a Ave Maria Saudação Angélica porque principia com a saudação que dirigiu à Virgem Maria o arcanjo São Gabriel. Então é uma oração que também é divina. Aí que tenha o infarto, o protestante, ao ouvir essa afirmação. Divina sim. Porque os senhores sabem do relato evangélico, do texto bíblico, que o arcanjo São Gabriel foi enviado da parte de Deus para falar com Nossa Senhora. Ele é um embaixador e ele está representando a quem? A Deus. Então, tudo que o embaixador disser, ele está representando Deus, então é a palavra de Deus. E quando ele chegou lá, ele disse o quê? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E o que ele está dizendo? O que Deus disse para ele dizer para Nossa Senhora. Não. Então a oração da Ave Maria é divina. Querendo ou não, o protestante, o racionalista, está no Santo Evangelho, hein? Isso é palavra de Deus. E ao ser um recado da parte de São Gabriel para Nossa Senhora em nome de Deus, aquilo que ele disse tem a origem aonde? Em Deus. Ele ouviu de Deus, porque eu tenho que dizer para ela, Senhor, diga, ave cheia de graça que eu estou com ela. Perfeito. Ele desce e faz isso. A segunda parte vamos à primeira parte. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. São Gabriel. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Aí não é uma mensagem transmitida por uma pessoa. É o mesmo Espírito Santo que está em Santa Isabel, quando Nossa Senhora chega lá no dia 2 de julho, que foi a festa da visitação. Nossa Senhora chega para saudar sua prima, diz, não sei...
Não disse Salve Maria, ela é humilde, e muito menos um oi, porque isso é vil. Ela disse a saudação, provavelmente o Shalom, sei lá o que, como se saudavam os judeus. E Santa Isabel fica cheia do Espírito Santo e diz: Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então, quem falou pela boca de Santa Isabel? O Espírito Santo, que é Deus. Aí nós temos mais uma razão para afirmar sem temor que a Ave Maria é divina. Recado de Deus por São Gabriel e o próprio Espírito Santo por boca de Santa Isabel, que vai continuar a Ave Maria. E Jesus, Santa Maria, amém, foi a Santa Igreja que colocou no Concílio de Nicéia, já em outra ocasião contamos, em que havia uma heresia que negava que Nosso Senhor era Deus e que Maria Santíssima fora a mãe de Deus. Então as mulheres piedosas, um fervor, vamos chamar assim, feminino, as mulheres estavam lá do lado de fora do concílio, todas com velas, lamparinas e turíbulos e imagens de Nossa Senhora, como foi no Oriente, eram quadros. Elas estavam preparadas, movidas pela piedade, movidas pelo Espírito de Deus, que os padres do concílio ia definir a maternidade divina e elas iam comemorar. E se diz a tradição, com toda a verdade, que todas a uma só voz disseram: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. E naquele então a multidão era movida pelo Espírito de Deus e também concluiu o Espírito de Deus de um modo simples, a Ave Maria que Deus começou no momento da encarnação. Não? Então a oração da Ave Maria, do Ave ao Amém, é totalmente divina. Não temos que ter esse constrangimento. Que infarte o protestante ao ouvir e, bom, o herege a menos, e reze muitas Ave Marias para que antes de infartar eles se arrependam e vão ter que se humilhar aos pés de Nossa Senhora para entrar no paraíso se eles se arrependerem, porque ela é a porta do céu e todos têm que passar por ela, querendo ou não, para entrar no céu. Se não quer entrar no céu, não vai entrar, então não passará por ela, mas será esmagado pelos seus pés, porque ela esmaga os inimigos de Deus. Melhor estar em seus braços. Por isso, não tenhamos constrangimento de rezar Ave Marias. De quem são as palavras da Ave Maria? Vimos São Gabriel, Santa Isabel pelo Espírito Santo, e essa parte, Santa Maria, amém, a igreja toma como sua Deus que moveu essa piedade, e a igreja inseriu, porque até uma certa época, o terço inclusive se rezava Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Depois um papa inseriu o nome de Jesus, Nosso Senhor, e depois desse acontecimento, Santa Maria, amém, a igreja, ouvindo essa manifestação de Deus, inseriu na Ave Maria, mas vimos que a origem também é de Deus, Nosso Senhor. E as obras da igreja também são obras de Deus. Em todo caso, o São Gabriel, Nossa Senhora por o Espírito Santo por Santa Isabel e a igreja por estas mulheres piedosas. Quais são as palavras do arcanjo? Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Quando disse o anjo a Maria estas palavras, o anjo disse a Maria estas palavras quando lhe foi anunciar da parte de Deus o mistério da encarnação que nela devia se operar. E esse é muito importante, por quê? Porque o anjo saúda Nossa Senhora da parte de Deus para pedir o consentimento de Nossa Senhora para que ele se encarnara. E São Tomás, comentando este episódio, ele vai dizer assim, que Nossa Senhora está representando todo o gênero humano e em nome dela, ela representando todo o gênero humano, que ela vai dar o consentimento para que o bom Deus se faça homem sem deixar de ser Deus. Isso é magnífico. Deus podia se tornar homem sem nenhuma destas partes, mas como o Espírito de Deus tem os seus bons modos, não? Então ele pede o consentimento. E Nossa Senhora vai responder em nome de todos nós, sim, eis a escrava do Senhor, e vai se fazer homem em Nossa Senhora, a encarnação, a festa do 25 de março. Então essas primeiras palavras já está, nosso Deus sabia que Maria Santíssima ia dar esse consentimento. Então já está aí nosso Senhor saudando a sua mãe. Então uma saudação de Deus para com a que em instante seria a sua mãe, mãe de Deus, Nossa Senhora.
que temos em vista ao saudarmos a Santíssima Virgem com as mesmas palavras do arcanjo? Ao saudarmos a Santíssima Virgem com as mesmas palavras do arcanjo, nós nos congratulamos com ela, lembrando os dons e singulares privilégios com que Deus a favoreceu, de preferência a todas as outras criaturas. Então, cada Ave Maria, não é lembrar Nossa Senhora, porque ela não se esquece, hein? É um acontecimento tal que nem ela e ninguém vai se esquecer deste acontecimento. Se não fosse a encarnação, nós não teríamos a paixão de Nossa Senhora e não havia a redenção. Mas toda vez que nós rezamos uma Ave Maria, a glória acidental de Nossa Senhora aumenta. A glória essencial de Maria Santíssima é contemplar a Deus, seu Filho, como todos os outros bem-aventurados no céu. Mas como Nossa Senhora e todos os outros santos têm um aumento de glória acidental, toda vez que nós honramos Nossa Senhora, essa glória acidental aumenta. Então imagine os senhores, depois que Deus, Nosso Senhor, vimos ontem, acabar com a festa, pôr fogo no mundo e glorificar tudo. O aumento de glória acidental de Maria Santíssima, como todas as almas fiéis a saudaram, será um aumento de glória acidental imenso, porque Deus deu a glória essencial a ela como prêmio do que ela, da parte de sua, foi fiel para com ele. Mas Nosso Senhor quer que também Nossa Senhora tenha a glória acidental da parte nossa, porque tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos por suas mãos. E Ele quer recompensá-la por cada graça que ela concede aos homens, por isso nós estamos obrigados, em justiça e em gratidão, em caridade, a saudar Nossa Senhora. E aí é de bom ou mau grado, hein, que sai um louvor da boca do pecador ou do santo, do virtuoso ou do impio, para com Maria Santíssima. Deus quer exaltar sua mãe. Então essa glória acidental aumenta. Então imagine chegarmos no céu e Nossa Senhora está com um raio de luz esplendoroso pelas Ave Marias que nós rezamos nessa terra. Ação, piedade, oscular sua imagem, falar da sua devoção aos outros, tudo em honra de Maria Santíssima aumenta a sua glória. O mesmo com os santos, hein? Mas é muito melhor aumentar a glória de Nossa Senhora do que dos santos, não? Vai ser uma glória especialíssima. Não tiro com isso a devoção que devemos aos nossos santos, hein? Mas de modo especial para com Maria Santíssima. E aqui também é uma disposição da alma católica. O católico não inveja a graça que Deus deu para os outros. Quem vai ser mãe de Deus? Ninguém mais. Nosso Senhor não vai se encarnar de novo, não vai ter outra mãe. Foi Maria Santíssima e não haverá outra. E ao ver que ela teve essa dita que nenhuma outra teve, nós devemos venerá-la para que tenhamos a alegria da graça que Deus dá ao outro. Invejar a graça fraterna é um pecado, já vimos em outra ocasião. Então o católico não tem isso, por isso é prazeroso, deve ser para a alma honrar os santos e de modo especial Maria Santíssima. Agora o protestante, eles têm uma visão absolutamente, ademais de absurda, errônea, herética, que Deus usa as pessoas. Então, para eles, assim, Deus usou Maria Santíssima para se fazer homem, e a partir disso que Deus se fez homem, ela segue sua vida e Nosso Senhor seguiu a vida dele. Isso é absurdo, porque Deus não usa pessoas. Deus pediu um consentimento, como vimos nas primeiras palavras da Ave Maria. Nossa Senhora aceitou, não, eis a escrava do Senhor. Bom, ela glorifica a Deus, o Verbo se faz carne, e a partir desse momento ela é mãe de Deus, e essa maternidade segue até agora, ela é mãe de Deus para sempre, e será sempre mãe de Deus. E não é uma questão de usar e depois, não, o Nosso Senhor nasceu, ela amamentou, fez ele crescer e tchau. Não, isso daí é uma visão absurda de um Deus que usa as pessoas. Primeiro que Deus não precisa de ninguém, inclusive de Nossa Senhora, Deus não precisava. Mas Ele quis usar este meio e Ele enalteceu este meio, santificou este meio, por isso nós devemos nos prostrar a seus pés. Então, esta é a diferença abismal entre uma concepção, uma visão católica do que Deus fez com Maria Santíssima, que não foi usá-la, e um parecer protestante, por isso eles olham com desdém para com Nossa Senhora. E quando não, vomitam blasfêmias horríveis, hein? Tem coisas asquerosas que nem o diabo é capaz de pronunciar, que um herege protestante diz, porque eles não podem conceber porque Deus escolheu ele e não eles.
Dom Edir Macedo foi escolhido, nem a mãe dele. Para eles é uma coisa... Então tem um fundo de inveja e de desprezo para a ação que Deus fez para com Maria Santíssima. E nós não. Devemos nos prostrar a seus pés e honrá-la, porque livremente disse o seu eis aqui escrava, e graças a esse consentimento nós podemos estar aqui e adorar nosso Deus. De quem são as demais palavras, vimos que Santa Isabel e a Igreja por essas mulheres que acrescentaram. E se concluiu e não se acrescenta mais nada. Hein? Cuidado. Às vezes a piedade é muito impiedosa. Querendo consertar as coisas perfeitas, o que é que nós fazemos? Estragamos. É muito simples. O Pai Nosso não tem nenhuma palavra a mais nem a menos. É do jeito que nós ouvimos no Catecismo. E a Ave Maria é do jeito que nós ouvimos aqui. Desde que colocou amém, ninguém muda mais nada, hein? Nem o Espírito Santo. Ele não vai mudar de ideia e vai fazer melhor. Não. O melhor louvor, na sua simplicidade, é Maria Santíssima, Ave Maria. Não se põe nada, não se tira nada. Do jeito que está, que sabemos já, assim ficará até a consumação dos séculos. Que pedimos com as últimas palavras da Ave Maria? Pedimos a proteção da Santíssima Virgem no decurso desta vida, especialmente na hora da nossa morte, na qual será mais necessária. Isso daqui é importante porque todo mortal normalmente tem medo da morte. E se não existe um problema, instinto de ação da vida, hein? Está desde quando um vírus entra no nosso corpo, tem todos os anticorpos fazem lá uma guerra para expulsar esse ser alheio que vem causar uma desordem. Então Deus colocou um instinto da vida em nós de manter a nossa vida. Às vezes um reflexo, não? Está vindo um besouro em direção ao nosso olho, todos nós, ágeis ou não, conseguimos nos livrar daquilo. Há um instinto de preservação. E na hora da morte, porque a morte o homem não foi feito para morrer, hein? É um castigo de Deus, a morte. E este momento é decisivo, então temos um grave problema. Nós temos medo da morte. Em si, faz a salvação da vida, numa concepção natural deste medo. Mas numa visão sobrenatural é uma coisa insana. Nós não podemos ter medo do meio que nos levará para a eternidade. E esperemos com Deus. Então a Ave Maria é um grande auxílio para uma graça que nós não podemos merecer, mas nós devemos pedir, que se chama perseverança final. Ninguém está tão firme, robustecido com a graça de Deus que tem a certeza que morrerá na graça de Deus. Se alguém disser isso, é um presunçoso, e só com isso já peca. Então nós andamos sempre, como dizia São Paulo, no temor e no tremor. Não desconfiamos da nossa salvação, mas a certeza nós não temos. Nós sabemos que a qualquer momento podemos tropeçar e cair. Então a Ave Maria, ao dizermos, rogai por nós pecadores, agora é agora. Não, com tudo que se supõe. E na hora da nossa morte. Então as Ave Marias que rezamos tem um banco no céu que está aí, vamos depositando crédito, e no momento da morte Nossa Senhora vai despejar as Ave Marias que rezamos, hein? E se nós rezamos muitas, esperamos, nós não temos na hora da morte. Porque se ela rogou por nós agora, por que na hora da morte, que é decisiva, não rogará? Aí que ela vem em nosso auxílio. Mas isso não quer dizer que nós vamos andar temerariamente, nos aventurando neste mundo, porque temos um monte de Ave Maria que já rezamos, não é isso. Essas Ave Marias também se perdem pela imprudência, pela falta de virtude, hein? Temos que alcançar essa graça, rezando a Ave Maria. Então, dá uma esperança de perseverança também final. Por que motivo é tão poderosa a Santíssima Virgem? Questão 336. A Santíssima Virgem é tão poderosa porque é Mãe de Deus e é impossível que não seja atendida por Ele. Então, por isso eles diziam, a prática dos nossos pais na fé foi insistir mais a Nossa Senhora. Os senhores podem entrar nas igrejas antigas, às vezes o altar de Nossa Senhora é esplendoroso. Aí tem um altar de Nossa Senhora que, deixa a desejar ali. Tem um monte de flor no altar de Nossa Senhora. De Nossa Senhora, talvez umas 3, 4. Vela Aparecida, não? Quase uma fogueira de velas para Nossa Senhora. Estão dando mais a Nossa Senhora? Não é isso. Primeiro, sabemos que tudo que damos a ela vai entregar a Nossa Senhora, hein? Ela é um meio eficaz para que as nossas preces e obséquios não sejam
repelidos por Deus. Então é melhor entregar ela e ela entregar a Nosso Senhor, como bem ensina São Luís de Montfort, mas também porque ela é mãe de Deus. Agradar a mãe de Deus é agradar o seu filho. E Nosso Senhor se sente honrado, extremamente honrado, quando nós honramos sua mãe. Por isso ele não vai castigar-nos. Não é falar, eles são mais marianos do que cristãos. Não, não. Uma coisa não se opõe à outra, hein? No céu não existe competição. E Nossa Senhora é humilde, tudo que nós entregamos, ela, como sabe que nós estamos lhe dando, porque pelas graças que Deus lhe deu, ela vai despejar a Deus Nossa Senhora. Então, nenhum constrangimento em ser mariano, hein? Pelo amor de Deus. E não existe isso de dar mais a Nossa Senhora e menos a Nossa Senhora, porque tudo que é dele é dela e tudo que é dela é dele. Então, não existe estas competições e nenhum constrangimento da parte da nossa alma para com nossa Mãe Santíssima. E que nos ensina os santos a respeito da devoção a Maria. Eles nos ensinam que os seus verdadeiros devotos são por ela amados e protegidos com amor de mãe muito terna. E por meio dela tem a certeza de encontrar a Jesus Cristo e de alcançar o paraíso. E para isso é muito bela aquele hino Ave Maristela, né? Tem dos estrofes que diz: mostra ser mãe. Na Santo Afonso, no seu livro Glórias de Maria, que recomendo, todos os dias este hino, que é uma oração também. E um dia Nossa Senhora apareceu e disse: mostra que sois filho, para ele. Pois é. Mostrar que ela é nossa mãe, ela já mostrou 1000 vezes, de 1000 modos. Tanto publicamente, são as suas imagens milagrosas, as suas verdadeiras aparições, cuidado, hein? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que está aí, não é porque tem um terço, é de Nossa Senhora. Cuidado com essas aparições por aí. Cuidado com toda essa euforia piedosa, que o diabo também tem um guarda-roupa de várias vestes de Nossa Senhora que ele se disfarça para enganar as almas pias. Mas nas aparições verdadeiras e nas suas imagens milagrosas, que nós alcançamos muitas graças, um exemplo, a Aparecida no seu santuário, mesmo lá sequestrada pelo modernismo, cativa, ela continua dando graça para as almas que acudirem a seus pés. E ela mostra seu carinho de mãe para conosco. Então, os santos ensinam, e o que ensina com grande maestria Santo Afonso e São Luís de Grignion de Montfort, pela escravidão, os benefícios de ser devoto de Nossa Senhora. E Deus reservou também, vai explicar São Luís, para os últimos tempos a devoção a Nossa Senhora. Mas a devoção a Nossa Senhora sempre houve, hein? Nos primeiros séculos, os padres da igreja eram muito devotos de Maria Santíssima. E Deus, então, deixou o fervor dos primeiros séculos e um grande fervor para o fim dos tempos, a devoção a Nossa Senhora. E aí nós temos várias práticas do escapulário, Santo Rosário e outras práticas exteriores, mas o mais importante é esta que concretiza perfeitamente a devoção a Nossa Senhora, a consagração como seu escravo. Porque um filho, na prática, é um escravo dos seus, pela submissão, pela honra que lhe deve, e assim fazemos com perfeição nossa devoção sendo escravo de Maria, ou seja, perfeitos filhos. E qual a devoção à Virgem Santíssima? Que a Igreja nos recomenda de modo especial? É a honra da Santíssima Virgem, a reza do Santo Rosário. E aqui eu concluo essa parte. O Santo Rosário é a devoção mariana que mais dá glória a Nossa Senhora. Nós podemos caminhar até os seus santuários, magnífico, um dia faremos. Nós podemos ter suas imagens, dar o nome de Nossa Senhora aos filhos, essa é uma prática muito bela, não? As mulheres se chamam Maria, e colocar um nome viril primeiro aos homens, depois Maria também. Bom, novenas, velas, etc. Mas das devoções, a mais importante é o Santo Rosário. E eu falo Santo Rosário, os 15 mistérios do Rosário, que todo mortal é capaz de rezar. E como Nossa Senhora é tão boa e mãe, quando nós damos um monte de desculpas falsas, todas elas, Nossa Senhora também aceita com muito carinho o terço que nós rezamos. Mas eu vou lhes dizer uma coisa, o terço é o mínimo que um católico pode fazer para honrar Nossa Senhora, todos os dias. E o que um católico fervoroso busca fazer, um rosário. É melhor rezar um rosário do que rezar todo um devocionário, por belas e formosas que sejam as orações compostas.
Mesmo na sua simplicidade, ele é a rainha de todas as devoções e só em categoria de honra cede a Santa Missa. Então está a Santa Missa e depois dele o Santo Rosário. Então as almas de fato que querem alcançar graças e ficar atrás de graças, porque devemos honrar Nossa Senhora, aumentar sua glória e ser-lhe grato, rezar o Santo Rosário todos os dias. É possível separar uma dezena aqui, outra colar. Os que rezam um terço em família, reservem o terço do dia para rezar com sua família, rezam os outros dois entre troncos e barrancos, é possível. Dirigindo, caminhando, entre trânsitos, graças ao bom congestionamento de segunda a sexta, temos trânsitos que duram 2 horas, hein? E entre ficar mudando de marcha, dá para rezar mais do que um rosário. É uma vantagem de viver na Babilônia. Em vez de se queixar da vida, nas filas dos bancos, é verdade que já tem os aplicativos que pagam tudo à distância, né? Bom, nas filas que todo mundo queixa da vida, dá para rezar muitos terços. E assim nós podemos rezar muitos, e Nossa Senhora só pede os 3, pelo menos, e nós temos tempo. Não ficar perdendo tempo com as redes sociais, entre estupidezes, e ninguém do outro lado nos dará nenhuma graça, só desgraça. Então vamos rezar umas dezenas a mais, outras ali a colar e honrar Maria Santíssima. É possível e é necessário. Concluo, Nossa Senhora disse em Fátima, não, que os últimos remédios são o seu coração imaculado e o Santo Rosário. Então nós temos que rezar, é a nossa obrigação e para perseverar até o fim.